Na Inglaterra, milhares de crianças estão sem aula pelo risco de desabamento de escolas construídas com concreto barato. Concreto barato? Barato? Não acredito nisso. Explica essa história pra gente. O governo não fez a lição de casa e milhares de alunos sofrem as consequências. São mais de 100 escolas completamente ou parcialmente fechadas na Inglaterra, número que ainda pode crescer. O motivo é o risco na estrutura dos prédios que foram construídos entre as décadas de 50 e 80 com concreto airado autoclavado, material mais barato, fácil de instalar, mas com qualidade inferior e vida útil de 30 anos. 30 anos? Concreto celular com 30 anos? Cara, tem alguma coisa errada aqui. E olha só, depois que essa reportagem saiu no Jornal da Band, um monte de gente vem me mandando mensagem todos os dias, perguntando se a casa vai cair, perguntando se vai ter problema estrutural. Minha Nossa Senhora, tá um Deus nos acuda. Então, diante de todo esse caos que se instaurou diante dessa reportagem muito mal elaborada, eu fui obrigado a fazer uma pesquisa mais profunda para tentar te explicar por que está acontecendo isso nessas escolas na Inglaterra. E por que esse danado desse concreto conhecido como RAAC tem prazo de validade de apenas 30 anos. Então, se você quer saber sobre isso, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te detalhar agora mesmo. Vamos nessa? Cara, deu um trabalhão preparar esse vídeo. Eu fiz muitas pesquisas nacionais, mas acabei não encontrando nenhum resultado. Por incrível que pareça, aqui no Brasil, ninguém está muito interessado nisso. Talvez porque o bloco de concreto celular ainda é muito pouco utilizado nas construções, então pouca gente está interessada. Então eu recebi várias mensagens de seguidores do nosso canal que já conhecem, já acompanham como funcionam os blocos de concreto celular, e as informações apresentadas nessa reportagem foram totalmente diferentes do que eu sou acostumado a dizer aqui no canal. E eu acho que talvez por isso muita gente mandou mensagem para mim preocupado, achando que a informação que eu estava passando era diferente da realidade. Ou talvez que o bloco realmente tivesse um tempo de vida útil menor do que o previsto e no futuro eles teriam problemas na sua construção. E aí, como eu não consegui achar muita coisa aqui no Brasil, eu tive que procurar lá fora. E eu não sou fluente em inglês, né? Foi bem trabalhoso fazer essa pesquisa com todos os termos em inglês, principalmente a parte técnica, a parte mais específica de engenharia. Deu um trabalhão fazer essa pesquisa, foi muito esforço envolvido, mas eu acho que o resultado valeu a pena e eu vou te apresentar agora, nesse vídeo, tudo que eu consegui descobrir acerca desse caso. E para você me retribuir por todo esse esforço, não custa nada deixar um legal aqui embaixo. Deixa um legal, porque isso vai me ajudar a crescer o nosso canal, vai fazer com que esse conteúdo seja direcionado para mais pessoas que também precisam saber dessa informação e precisam entender por que nessas escolas está acontecendo esse tipo de problema. Se ainda não está inscrito aqui no canal, não perde tempo, se inscreve agora mesmo, porque vai vir muita novidade nas próximas semanas e você só vai ser notificado se você estiver inscrito e estiver com o sino ativado. Então vai por mim, benefício para você. Está inscrito aqui no canal, não custa nada, é totalmente gratuito e você vai receber uma tonelada de informação de muito valor todas as semanas, estando aqui acompanhando o nosso trabalho. Beleza? Então dá essa força aí para o seu amigo, que agora eu vou te apresentar o resultado de todo esse trabalho de pesquisa que eu acabei de concluir. Vamos nessa? Então, para começar, eu vou logo te mostrar a reportagem que foi apresentada no Jornal da Band no dia 4/9/2023 e você vai entender por que essa informação gerou tanto aflito entre as pessoas que utilizam os blocos de concreto celular nas suas obras. Dá uma olhada. Na Inglaterra, milhares de crianças estão sem aula pelo risco de desabamento de escolas construídas com concreto barato. O Felipe Killing explica essa história pra gente. O governo não fez a lição de casa e milhares de alunos sofrem as consequências. São mais de 100 escolas completamente ou parcialmente fechadas na Inglaterra, número que ainda pode crescer. O motivo é o risco na estrutura dos prédios que foram construídos entre as décadas de 50 e 80 com concreto airado autoclavado, material mais barato e fácil de instalar, mas com qualidade inferior e vida útil de 30 anos. Em 2018, o teto de uma escola desabou, mas pouco foi feito de lá para cá. Nos últimos meses, foram diversos acidentes em construções que utilizavam esse tipo de material. O Departamento de Educação resolveu anunciar o fechamento de instituições de ensino consideradas de risco.
O anúncio foi feito no retorno das férias de verão. Então tá aí, eu acho que você já conseguiu entender por que essa informação foi tão mal passada. Em primeiro lugar, eles informam que o concreto celular tem tempo de vida útil de apenas 30 anos, onde já existem dezenas de pesquisas ao redor de todo o mundo falando que o concreto celular tem um período de vida útil muito prolongado. Inclusive, é até difícil de atestar essa vida útil do concreto celular, porque a gente está utilizando ele há poucos anos e até hoje não tem ocorrências de nada que foi feito com o concreto celular que se deteriorou com o tempo, ou seja, que chegou no final da sua vida útil. Nessa mesma reportagem, eles informam ainda que o material é conhecido lá na Inglaterra como RAAC, que em português significa concreto celular autoclavado reforçado. Então, esse termo reforçado não é uma coisa comum de se ver aqui no Brasil. Por isso que exigiu uma série de pesquisas para eu conseguir entender o que significa esse RAAC e como é o processo construtivo para eu tentar chegar numa conclusão e identificar por que nessas escolas ocorreu todo esse tipo de problema em um curto espaço de tempo. Então, olha só, a primeira coisa para a gente conseguir evoluir é pesquisar o tempo de vida útil médio desse material, para a gente saber quanto tempo vai durar os blocos que a gente instala nas nossas construções. Aqui no Brasil, o fabricante mais antigo de bloco de concreto celular se chama Sical. Ele foi instalado em Minas Gerais, na capital Belo Horizonte. Eu entrei no site e olha o que eu consegui ver. Ó. Aqui no site da Sical, olha a informação. Inaugurada em outubro de 1982, ou seja, a fábrica tem mais de 40 anos. Então daqui eu já tiro uma informação muito importante. Já existem blocos de concreto celular em obras aqui no Brasil há mais de 40 anos e até hoje não se tem relatos de nenhuma dessas construções, nem as mais antigas, que deteriorou ou degradou utilizando esse tipo de material. Aprofundando mais o estudo, eu baixei o manual, olha aqui, ó, esse manual aqui, manual da norma de desempenho, manual completo de parablocos concreto celular autoclavado DVG Sical, também da Sical, né? Então na página 119, ó, durabilidade, mais resistente do que se imagina. Os blocos não degradam nem alteram sua composição ao longo dos anos, sendo imunes a ataques de parasitas. O processo de fabricação é composto por nosso produto, beleza, características únicas e estabilidade química. Ou seja, eu fiz bastante pesquisas, baixei alguns estudos científicos, estudos de graduação, de pós-graduação em universidades, e em nenhum deles eu achei uma informação precisa de quanto tempo esse material dura na natureza. Mas o que a gente sabe é que aqui no Brasil existe uma fábrica com mais de 40 anos de vida e que não se tem relatos de deterioração desse tipo de material. Fora do país, existem muito mais fabricantes, muito mais antigos do que aqui no Brasil e também eu nunca ouvi, apesar de tantas pesquisas, relatos de que nenhum material desse se degradou ao longo dos anos. Beleza? Então essa informação de que o bloco de concreto celular se deteriora e tem vida útil máxima de 30 anos, ela já não é verídica. Vamos continuar. Então tá, evoluindo nas pesquisas, como eu não encontrei muita coisa aqui no Brasil, eu fui começar a pesquisar fora. E aí, pesquisando termos em inglês, eu cheguei a algumas reportagens, uma muito interessante que foi apresentada pelo jornal New York Times, onde ele relata todos os detalhes com muito mais precisão do que foi apresentado no jornal da Band, de forma totalmente incompleta. Então no New York Times eu vi muita coisa interessante e vi lá que foi elaborado um relatório muito completo, com várias páginas, descrevendo toda a situação delicada dessas escolas lá na Inglaterra. E aí, pesquisando mais a fundo, eu consegui ter acesso a esse relatório e ele está exatamente aqui, ó. Então, esse aqui é o relatório dessa organização aqui, ó, NAO, não, para mim é não, né? Mas lá já é outra coisa. E ele relata, ó, as condições de construção das escolas, Departamento de Educação. Ele foi elaborado dia 21 de junho de 2023, um pouco antes da reportagem ser apresentada no Jornal da Band. Então eu li bastante esse relatório, com muita dificuldade, porque eu não sou fluente em inglês, então eu tinha que traduzir bastante coisa, mas
O que ele detalha é basicamente informações das escolas. Então ele fala das escolas, a quantidade de alunos, quantas escolas foram construídas com o RAAC, quantas não foram, quantas precisam de mais atenção, quantas precisam de menos, entendeu? É uma coisa mais abrangente, mas para a gente, para a nossa análise, o que a gente precisa entender é como funciona esse processo construtivo, reconhecido lá no país como RAAC, porque aqui é muito simples a gente construir uma estrutura, por exemplo, pilares tradicionais, vigas tradicionais, laje tradicional e só fechar o vão com bloco de concreto celular. O bloco de concreto celular, ele não tem função estrutural. A gente faz um bloco apenas com função de vedação. Se lá tem esse problema, provavelmente eles estão usando os blocos com função estrutural ou outro tipo de aplicação. Então é isso que a gente precisa entender. Então, me aprofundando mais nesse assunto, a parte desse relatório, eu comecei a pesquisar vídeos no YouTube com termos em inglês para tentar achar alguma reportagem mais completa ou algum especialista falando de como funciona esse processo construtivo lá na Inglaterra. E durante as minhas pesquisas eu achei esse vídeo, vou te mostrar o primeiro vídeo agora, que eu acho que é o que tem informações mais interessantes para a gente evoluir na nossa pesquisa. Dá uma olhada nesse vídeo. It could be very dangerous because they could fail without any warning. However, when you consider how many schools have especialista em concreto falando que o concreto pode ser perigoso porque ele pode falhar sem dar aviso prévio. Olha essa imagem aqui, ó. Isso aqui, ó, é um ferro, tá vendo? Você vê ferrugem aqui, ó. Eu estou vendo ferrugem. Então daqui eu já consigo visualizar que eles estão fazendo concreto armado de concreto celular. Concreto celular armado, na verdade. O que eu já disse várias vezes aqui no canal, que não é indicado. O concreto celular, ele não tem resistência estrutural. Para você conseguir uma alta resistência no concreto celular, é muito complicado. Você vai aumentar muito a densidade e aí no final das contas, ele vai chegar perto do concreto tradicional. Você vai ter que tirar os poros. Ó. Você vê que ele tem muitos poros aqui. Então ele é um concreto muito leve, com baixa densidade, trabalhando como se fosse um concreto armado. Então, daqui eu já consigo ter uma ideia de como eles estão aplicando essa tecnologia e por que está dando esses problemas aí. Ó. Aqui ele ainda fala, ó, de 1950 a 1990 foi quando esse método foi mais utilizado lá na Inglaterra. Mas, calma aí, vamos continuar. We had a lot of factories building a lot of buildings very quickly because we needed to, and some of them were rushed. And the quality control just wasn't as good as it could be or as it would be nowadays. Here's a traditional piece of concrete, here's a piece of rack. Concreto tradicional, concreto celular. A diferença de densidade, né? Informação importante. Olha que interessante. Ele falou que se você mantiver o concreto celular bem seco, você não vai ter problema. Agora, a partir do momento que começa a atingir a umidade, o concreto celular é poroso, a gente já sabe disso, eu já disse várias vezes aqui no canal, e aí ele pode chupar essa água, e essa água que vai entrar vai atingir a ferragem, e aí vai oxidar a ferragem, vai danificar. Mas como atingir a ferragem se a gente não faz concreto celular armado? O ferro está dentro do concreto tradicional. O concreto celular ele serve apenas para cobrir o concreto tradicional e fechar o vão. Então a gente já percebe que tem uma diferença muito grande na aplicação que eles fizeram nessas escolas em comparação com o que a gente usa aqui na nossa fábrica. Dá uma olhada nesse teste aí. Se ele está mostrando um teste de resistência, que óbvio que o concreto celular é muito menos resistente do que o concreto tradicional. Afinal de contas, ele é um concreto poroso, é um concreto que tem ar dentro dele. Ele não tem a densidade, a compactação que um concreto tradicional tem. Então, é óbvio que ele vai ser bem menos resistente que o concreto tradicional. Agora dá uma olhada nesse outro vídeo do mesmo especialista que a gente acabou de ver no vídeo anterior, falando para outra repórter. Olha o que ele vai dizer. The issue at the moment is to do with RAAC, which is RAAC, and stands for Reinforced Autoclave. Concreto aerado autoclavado reforçado. As the name suggests, it's reinforced concrete, it's got steel in there. It's autoclaved, which means it's better. Olha o que ele falou. Como o nome já sugere, reforçado,
significa que ele tem aço lá dentro. Então, meu amigo, a cada vídeo está se confirmando a nossa suspeita. Eles estão construindo, na verdade eles construíram concreto celular armado. Colocaram um aço dentro do concreto celular, um concreto poroso e que ele permite com muita facilidade a entrada do oxigênio para oxidar o aço. Vamos continuar. Está explicando como é que se produz o concreto celular. Tem bom isolamento térmico. Existe desde 1930, foi inventado na Suécia, foi instalado na década de 60, 70 em estruturas públicas, escolas, hospitais. Agora, hoje, ele tem 40, 50 anos, é o que ele está dizendo aqui. O maior problema é descobrir exatamente quais edifícios em todo o país têm isso, para daí decidir se deve substituí-lo ou se não precisa substituí-lo. Nesse vídeo aqui, a gente já teve uma ideia bem mais completa de que eles estão trabalhando com concreto celular armado. Mas, para a gente fechar com chave de ouro, tem um último vídeo e esse é muito completo. Esse vídeo é completaço. Dá uma olhada nesse vídeo aqui que você vai ver o que ele vai dizer. Então, isso aqui é um jornal de lá, falando do problema, falando das escolas, de como as crianças estão em casa. E aí, durante a reportagem, eles vão colocar um especialista para falar. E aí sim, nessa fala desse especialista, vai vir a informação decisiva para a gente entender por que todo esse problema lá nessas escolas. Então, vou avançar para a gente ir para a parte interessante, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Olha a laje como é, tá vendo aqui? Assim, aparentemente eu não consigo ver nenhum problema estrutural. Eu também não consigo identificar se é concreto tradicional ou concreto celular. Mais na frente eu acho que a gente vai conseguir ver. Olha aqui, ó. Aqui já tem uma madeira escorando a laje. Aqui, nessa escola, ele está falando que o problema é especificamente na laje, na cobertura, não nas paredes. Então, provavelmente, essa laje aqui foi construída de concreto celular armado, com ferro dentro. Vamos continuar. Começou a desmoronar. Para garantir que não caia, eles botaram um escoramento de madeira. O problema são os telhados planos construídos na década de 1960 e foram feitos de concreto aerado, autoclavado, reforçado. Ou seja, eles construíram lajes de concreto celular armado, com ferro dentro. Mais à frente. Aí ele explica o que é o rack, que é o concreto celular autoclavado reforçado. E é um concreto mais fraco, lógico, a gente já sabe que o concreto celular é mais fraco. E diz que ele tem uma vida útil típica de 30 anos e que o Departamento de Educação já sabia disso quando construiu as escolas. Então eles já sabiam que em no máximo 30 anos eles teriam que reforçar a estrutura ou substituir. Então não foi uma surpresa, foi uma coisa prevista. Agora, quando ele fala de 30 anos, por que ele está dizendo que essa estrutura dura 30 anos? Porque ela é um concreto celular armado. Não é o concreto celular que tem durabilidade de 30 anos, é o aço que está dentro do concreto. Se a gente faz um concreto tradicional armado, esse concreto ele bloqueia muito mais, é muito mais eficiente em impedir que o oxigênio atinja o aço que está lá dentro, comece a oxidar, comece a corroer o aço, estoure e prejudique a estabilidade da estrutura. Já o concreto celular não, o concreto celular é poroso, então é muito fácil o oxigênio passar por dentro dos poros e conseguir atingir a ferragem. Então a velocidade com que essa oxidação ocorre e se propaga é muito maior se você coloca o ferro dentro do concreto celular. Aí vamos seguir que tem mais informação útil. A primeira escola que alertou eles caiu o telhado em 2018 e a coberta era feita com o RAC, R-E-A-A-C. Em 2018 não tinha ninguém na escola, graças a Deus, era um final de semana, não era dia de aula e a coberta caiu. Então a partir daí eles começaram a investigar essa falha que teve nessa escola e descobriram que tem várias escolas construídas com esse método e que todas elas, ou a maioria delas, não todas, apresentam risco estrutural. Agora dá uma olhada na imagem, vê só. Olha aqui, ó. Isso aqui é a estrutura demolida. Aqui você consegue ver que é um concreto poroso, o concreto celular autoclavado.
Porém, tem ferro dentro. Ó. Aqui a gente vê, dá para ver nitidamente que tem ferro dentro. Ou seja, as cobertas deles foram construídas com concreto celular armado. É uma coisa que a gente não faz aqui no Brasil de jeito nenhum. E eu já disse em vários vídeos aqui no canal que não se pode fazer concreto celular armado, principalmente porque o concreto celular é poroso e ele vai proteger muito menos o aço em comparação com o concreto tradicional. Vamos seguir. Aqui, ó. Acabou. Esse vídeo aqui matou a charada. Sabe o que é isso aqui? Um bloco de concreto celular com armação dentro. Ó. Olha aqui a ferragem. A ferragem está saindo do concreto celular. Aqui, ó, a ferragem está envolvida por concreto celular. Então é muito fácil desse tipo de material oxidar, danificar a ferragem e aí acontecer um colapso na estrutura, porque sem a ferragem, principalmente um concreto mais frágil como esse, não é suficiente para suportar o peso de uma estrutura. Então, meu chapa, eu acho que até aqui você já entendeu por que todas essas escolas estão com problemas estruturais na Inglaterra e que o risco disso acontecer aqui nas nossas obras é, ó, quase zero. Qual a lição que fica disso tudo? Concreto celular não deve ser usado com aço. Ele não é interessante para ser usado na função de concreto armado. Porque o concreto tradicional, ele sempre vai ser mais resistente do que o concreto celular. E ainda mais do que isso, por ele não ter poros ou ter muito menos poros, ele vai proteger muito melhor a ferragem em comparação com o concreto poroso, como é o nosso concreto celular. E é por isso que aqui na nossa fábrica a gente só aplica os blocos de concreto celular na função de vedação. Então todos os pilares, todas as vigas, todas as lajes, toda a estrutura de concreto armado é feita de concreto tradicional. O concreto celular, ele tem a função apenas de vedação. E assim o risco de acontecer um problema como esse que a gente está vendo lá na Inglaterra é praticamente zero. Porque mesmo que todos os blocos de concreto celular da minha construção se deteriorem, a minha estrutura vai continuar de pé, porque ela está apoiada em pilares, vigas e fundação de concreto armado tradicional. O concreto celular, ele tem a função apenas de fechar os vãos. Então, a qualquer momento, eu posso demolir, posso jogar tudo fora e a minha estrutura continua de pé. Então, a principal dica que a gente tira de todas essas informações que eu acabei de te passar é: vai construir, independente do método que você vai usar, se é bloco de concreto celular ou tradicional, contrate um profissional. Você precisa de um engenheiro ou de algum especialista capacitado para poder te orientar na sua construção. E assim, o risco de ter problemas estruturais ao longo da vida útil é muito menor. Então, vai por mim. Não constrói sozinho, não constrói com pessoas que não têm qualificação para isso, porque no futuro a sua dor de cabeça pode ser muito maior e talvez todo o investimento que você está fazendo agora seja jogado por água abaixo. Beleza? Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um legal para nos ajudar com a divulgação dele para todas as pessoas que precisam dessa informação. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para não perder o próximo vídeo. Me chamo Thiago Melo, te vejo no próximo vídeo.